Eu vou compartilhar algo muito especial, muito sagrado meu. Há alguns anos atrás, eu me perguntava muito, porque eu carregava uma angústia tão grande no meu coração. Era como se eu carregasse uma dor, e essa dor parece que não tinha fim. Então, foram muitos anos mesmo. E quando eu tinha 47 anos, o que aconteceu? Eu comecei a estudar para me tornar terapeuta, né? Então, eu comecei a conhecer sobre leis universais. Mesmo eu conhecendo e tendo um princípio de evangelho na minha vida, mas eu vim, digamos assim, despertar mais depois que eu me tornei terapeuta em relação às leis universais. E nas leis universais falam a importância de honrar. E dentro do conhecimento, através das leis universais, eu aprendi o valor da importância do que é pai e mãe. Eu já sabia, mas hoje eu sei muito mais. E quando eu passei a honrar mais os meus pais, mesmo eles já estando mortos, eu senti mais paz dentro de mim. A consciência foi maior. Porque muitas vezes a nossa luta, a nossa dor, ela está relacionada à nossa primeira infância, onde houve algum acontecimento, algum sentimento, algum trauma que está ligado aos nossos pais. E com essa consciência, eu fui me autocurando e fui vendo que não tem como estar julgando nossos pais, não tem como permanecer julgando. E ao mesmo tempo quem sofre somos nós que sofremos. Muitas vezes essa irritabilidade que a pessoa sente, uma angústia no peito, né, que parece que não vai sarar nunca, não vai sair nunca, a impaciência, tudo isso são traumas muito profundos que muitas vezes está relacionado aos nossos pais. Muitas vezes a falta deles, a carência deles, a ausência deles na primeira infância ou na vida toda, depende muito da história de cada pessoa. Então, no meu caso, eu me lembro que eu culpava minha mãe dos meus 7 aos 9 anos da separação dos meus pais, porque eu não tinha consciência porque elas tinham se separado. Foi depois porque ela me contou, que eu compreendi, entre aspas, eu não compreendi realmente. Mas depois da minha fase adulta, estudando terapia, eu fui me autocompreendendo, me autocurando, e hoje é muito diferente de tudo que eu sou. Por meio de todo esse estudo que eu faço hoje, que eu trabalho, eu descobri que é o meu caminho, minha missão, e que eu posso me curar todos os dias um pouquinho daquelas sequelas, das memórias que, na verdade, às vezes nem correspondem àquilo que a gente cria, ou até mesmo que a gente nem foi excluído ou rejeitado. Mas a criança, ela tem uma percepção da vida muito voltada para os pais. E quando os pais são ausentes na infância dela, provavelmente ela vai se tornar um adulto problemático, um adulto difícil de conviver, um adulto que vai trazer muitas sequelas, um adulto agressivo ou um adulto que acha que tudo tem que ser da maneira dele, não respeita o espaço do outro. É uma pessoa totalmente que, se ela não... Eu sei isso por experiência própria, porque já vivenciei muita coisa nessa vida, muita coisa que feriu muito a minha criança interior, mas sou muito grata a Deus que na minha primeira infância eu tive meus pais comigo até meus 7 anos. Incrível quando eu lembro disso, que vejo que a minha mãe nem sabia da existência dessa linguagem de que é importante estarem juntos até a primeira infância, pelo menos. E foi lá que eu me espelhei neles, me espelhei muito neles. E na segunda infância eu já estava com a minha mãe sozinha, mas em compensação eu tinha um pai que, mesmo distante, era muito presente para mim, muito vivo. Então, depois eu fui para a adolescência, através do autoconhecimento,
eu venho reprogramando a minha mente para me tornar uma pessoa diferente, para me tornar uma pessoa mais saudável psicologicamente. Não é fácil, a gente leva muito tempo, porque foram muitos anos até acessar esse conhecimento. Mas para quem pode, para quem já conhece o que é o despertar de consciência, não percam tempo, sigam em frente, porque quanto maior o conhecimento, melhor a qualidade de vida. E tem muita gente aí sofrendo, se entupindo de remédio, porque tem que controlar esse mau humor, esse desgaste emocional interior, que a pessoa nem sabe por quê. É muito mais profundo, tá na criança, lá na primeira infância, tá na criança interior. Quando a pessoa aprende a tratar suas emoções, ela tem uma melhor qualidade de vida. E aí ela descobre que ela carregou uma dor a vida toda, né, que poderia ter sido tratada ainda mais cedo, só que ela não tinha consciência. Era o meu caso, eu não tinha essa consciência. E descobre que o processo de rejeição começa muitas vezes ainda no útero da mãe, e depois a gente carrega para o longo da vida, sem saber, né? Mas é possível tratar essa emoção e ter uma melhor qualidade de vida. Então, quando eu aprendi a honrar pai e mãe, quando eu aprendi a perdoar meus pais, ou perdoar pelo fato de eu sentir a ausência deles, porque eles foram bons para mim, mas ao mesmo tempo a ausência foi da separação, a ausência foi quando a minha mãe tinha que sair para trabalhar, porque muitas vezes a criança entende que é uma... Como eu estava falando, muitas vezes a minha ausência de pais era quando minha mãe saía para trabalhar, eu entendia que ela estava me abandonando. E eu sofria com isso, sabe? A minha mente criava um abandono. E hoje eu estudo isso e vejo que realmente é dessa forma. Então, muitos filhos vão sentir isso, vão levar para a fase adulta e carrega essa dor como se fosse algo muito verdadeiro. Tipo, eu fui rejeitado, eu fui abandonado, né? Mesmo os pais estando presentes também. Só o fato do pai ou a mãe sair de casa para trabalhar, muitas vezes os filhos sentem isso. E muito mais aqueles que realmente não tiveram pai e mãe, né? Uma família, digamos assim, totalmente estruturada. Então, é possível sentir esse sentimento de rejeição. E essas pessoas normalmente... Então é isso. A gente às vezes experiencia, passa na pele, e através dos estudos a gente aprende muito mais. E aprende que a gente pode reprogramar nossa mente, limpar esses lixos emocionais e realmente se tornar uma pessoa melhor, né? Nós não vamos ser perfeitos, mas vamos ser um pouco melhor a cada dia. Então, o caminho é esse. O caminho é o autoconhecimento, se conhecer. Não adianta conhecer o mundo, não adianta conhecer vários idiomas, não adianta conhecer tudo e você não se conhecer, não conhecer sua emoção, suas dores, não adianta. Quando a gente não se conhece, a gente repete o padrão. Repete o padrão dos nossos pais, nossos avós, nossos tios, das pessoas com quem a gente conviveu. E às vezes você até pode se perguntar, como eu me perguntava, por que eu estou passando por isso? Ainda me pergunto em algumas coisas, claro. Mas por que eu estou passando por isso? Ou porque eu passei por isso? Porque exatamente é para onde eu olhei. Qual foi o meu olhar? Foi para qual pessoa? Eu olhei para minha mãe, eu olhei para meu pai, eu olhei para minha tia, eu olhei para minha avó. Qual foi as pessoas que eu olhei, né? Qual o sentimento que eu carrego dentro de mim? Que também isso conta. Que tipo de vibração eu tenho? O sentimento que eu tenho dentro de mim é ódio? O sentimento que eu tenho dentro de mim é de vingança? Qual o sentimento que eu tenho? É de que todo homem trai, toda mulher trai? Então, se eu tenho esse sentimento, se eu tenho dentro de mim todos esses sentimentos, automaticamente eu vou validar. Então, vai vir pessoas para a minha vida que vai me fazer sofrer. Se eu tenho um sentimento que todo mundo me rouba, automaticamente eu vou trazer pessoas para a minha vida que vão realmente validar esse sentimento. Se eu penso que todo mundo me trai, automaticamente vou
validar isso para minha vida. Então, nós somos aquilo que vibramos, não tem como correr, né? Então, se eu estou vibrando sentimentos ruins, eu não posso receber coisas boas, dificilmente vai acontecer, né? Porque o sentimento ruim está vibrando, eu vou alinhar esse sentimento e vai vir mais disso para mim. Então, por isso que a lei da ação, da reação. E muitas vezes as pessoas dizem que se faz e que se paga. Então, é a lei da ação e da reação. Então, independente, a gente vai aprendendo. Por isso que nossos olhos são como uma câmera fotográfica, ou seja, as duas lentes, né? E o que a gente vê, normalmente a gente vibra. Então, se eu vou para um lugar onde tem coisas boas, eu vou estar vibrando coisas boas. Se eu vou para um lugar onde eu estou vendo só coisa ruim, eu vou estar vibrando coisa ruim. Então, nossos olhos eles vão captando, passando essa informação e a gente vai recebendo isso no nosso inconsciente, sim, e vai vibrando e magnetizando. Então, é importante a gente realmente se autoconhecer. E é possível corrigir, sim, os nossos padrões, as nossas crenças, que a gente um dia conheceu até na nossa infância, mas tem que buscar o autoconhecimento. Então, o segredo é diariamente perguntar qual tipo de vibração, qual tipo de sentimento eu estou carregando dentro de mim. Será que eu estou carregando uma mágoa de muito tempo? Será que eu estou carregando ódio, raiva? Qual o sentimento que eu estou carregando? Porque isso vai estar sendo emanado ainda mais para o seu campo energético e você vai atrair só pessoas que vão ter a mesma vibração que você. Então, se você quer um casamento, um relacionamento, amizade boa, vibre coisas boas. Vibrem coisas boas, na verdade. Não vibre sentimentos baixos, porque senão você vai atrair coisas negativas. Então, esse é um segredinho. A vibração é tudo. Quanto maior for sua vibração para coisas boas, mais coisas boas vão acontecer na tua vida. Oi, eu quero desejar um feliz Dia dos Pais para todos os meus amigos, todos os meus familiares, todos os meus irmãos, que também são pais, colegas também. E quero também desejar um feliz Dia dos Pais a todos os meus seguidores, a todas as minhas seguidoras, porque eu sei que existe pai que é pai e mãe, e existe mãe que é mãe e pai. Então, para todos vocês, o meu carinho, o meu respeito, meu beijo de luz no coração de vocês, que Deus abençoe e proteja vocês, não só hoje, mas ao longo da jornada de todos vocês. Eu sei que ser pai e mãe não é fácil, ser só pai também não é fácil, e ser só mãe também não é fácil. Esse papel é muito importante. Então, no dia de hoje, filhos, valorize seus pais, valorize suas mães também. Muito de nós tivemos pães, Então, muito de nós tivemos, como eu disse, pães. Pães porque mãe que foram pais e pais que foram mães. Então, o dia de hoje é para a gente agradecer a Deus pela existência deles, mesmo que você não conheceu seus pais, existe uma gratidão, porque se não fosse eles, você não estaria aqui. E também aos pais que te criaram, seja quem for que te criou, eles são muito especiais. Então, a gratidão é a forma de dizer que o meu muito obrigado, o seu muito obrigado por a existência dessas pessoas. Então, não importa quem foram nossos pais, ou quem são nossos pais, a maneira que eles vivem, mas sim a maneira que nós honramos ele. Até porque são mandamentos de Deus honrar pai e mãe, para que nossos dias se prolonguem na terra. E também são leis universais. Se hoje eu tivesse que falar com os meus pais, eu diria para eles: Pai, muito obrigada pela tua existência em minha vida. Muito obrigada pelos anos que passamos juntos. Muito obrigada por tudo que você me ensinou, principalmente por me ensinar a honrar a Deus,
principalmente por você me ensinar que amar ao próximo é muito importante também, e que existe um Pai eterno. Muito obrigada por me colocar no seu colo muitas das vezes, dizer para mim, olhe para a lua e veja que existe um Pai que te ama e que não quer que você faça nada errado. E quando você fizer algo de errado, ele vai ficar com o rosto triste para você, vai virar de lado. Então, isso foi um ensinamento muito forte na minha vida. E eu sou muito grata ao Pai. E eu sou muito grata ao meu pai por esses ensinamentos. Assim também, se eu tivesse que falar hoje com a minha mãe, eu diria, mãe, muito obrigada. Muito obrigada por você ter sido a mãe que você foi. A mãe que foi pai e mãe também para mim. Para poder me ajudar a compreender o propósito dessa vida. Pelo seu exemplo, pela mulher de força, de fé principalmente. A mulher que me ensinou que a vida pode ser valorizada pelas pequenas coisas, que a vida é feita de pequenos atos e gestos, que você foi um dos maiores exemplos da minha vida. Primeiro exemplo, eu tenho como base você e meu pai. Seria tudo isso que eu poderia falar para os dois. E hoje eu choro de saudade, não de tristeza, porque hoje eu sempre vou reafirmar na minha vida, sou nascida de bons pais, de pais que realmente foram exemplo para mim. Independente da diferença de idade entre meus pais, minha mãe muito mais jovem e ele muito mais velho, mas eles me trouxeram à terra, né? E eu tenho muito que agradecer aos dois. Então, se eu tivesse que falar hoje para eles, se no céu eu pudesse fazer uma videochamada, certamente eu diria isso para eles. Pai, muito obrigada. Mãe, muito obrigada. Gratidão infinita. E um dia a gente vai se encontrar e ser uma família eterna, porque eu acredito no propósito da vida e nas famílias eternas. Só temos que continuar honrando pai e mãe, que esse é o propósito da vida. Esse é o verdadeiro propósito da vida. Ninguém pode dizer que ama a Deus se não honra pai e mãe. Tem que honrar.